Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. Sejam bem-vindos também ao primeiro Café com Média de dois que teremos, né? Um hoje e um amanhã, com o que aconteceu aí nos desfiles da Passarela Drauzio da Cruz em Santos, no Carnaval Santista, os acontecimentos aí dessa madrugada de sexta para sábado, quando 7 agremiações passaram pela pista, 3 é o Grupo de Acesso, Brasil, Império da Vila, Bandeirantes e Sabuó, 4 do Especial, União Imperial, Real Mocidade, Vila Matias e Independência. No geral, vamos fazer aqui um primeiro apanhado. Eu acho que no acesso o grande destaque, sem sombra de dúvidas, é o Império da Vila, tanto no aspecto visual, musical, de dança, exceto a evolução, né, que daqui a pouco eu te falo. Acho que no que poderia ser feito, né, a Brasil foi bem, né, foi, acho que até além do que poderia ser feito, né, o grande porém do Brasil foi exatamente evolução e alegorias, mas tendo em vista o que a Brasil fez ano passado foi muito melhor. E a Bandeirantes, eu acho que foi um pouco aquém, né, se a gente for comparar que a escola estava no grupo especial ano passado, ela veio um pouco aquém do que poderia para este desfile de 2026. Já no grupo especial, acho que tem dois momentos que são, né, interessantes. Acho que a União Imperial correspondeu àquilo que ela prometia, né, tudo aquilo que ela é, colocava como possibilidade, né, de ter dentro dos seus desfiles. Acho que a Independência e a Real Mocidade também, dentro do teto do que elas poderiam, elas conseguiram alcançar isso. Então, se a União Imperial ela prometia luxo, grandeza, opulência, isso ela entregou. E eu acho que a Real Mocidade e a Dependência, dentro das dificuldades que elas tinham, elas conseguiram fazer, eu acho que aquilo que era esperado. Acho que não luxo, não riqueza, mas quesitos, né, bem, vamos dizer assim, defendidos na medida do possível. Acho que o grande desfile do dia foi, sem sombra de dúvidas, a Vila Matias. Eu acho que muita gente agora vai ficar um pouco estranhado com o que eu disse, mas acho que a União Imperial ela fez o desfile espetacular, né? Um desfile de possível campeonato, um desfile, né, apoteótico, assim por diante. Mas acho que a Vila Matias ela foi além do que ela poderia. Acho que foi um desfile extremamente correto, né, do início ao fim, impactante, bem vestido, bem luxuoso, alegorias com belas proporções, com belos direcionamentos. Então acho que o grande desfile do dia, em termos técnicos, em termos de competição, sem sombra de dúvidas, é o da União Imperial. Mas o grande desfile do dia é o da Vila Matias. Acho que isso não tem o que dizer. Vamos agora aqui passar por desfile. Acho que a Brasil é, teve um enredo muito complicado nessa ideia da brasilidade, ficou um tanto quanto estranho. Em alguns momentos a gente não dava para perceber se a escola queria falar de brasilidade ou ela só queria falar do que era o Brasil, né? São coisas diferentes, não vou aqui 6 horas da manhã explicar isso, mas existe uma diferença entre o conceito de brasilidade e o conceito de cultura brasileira, são coisas totalmente distintas. E, nesse sentido, acho que faltou muitos elementos aí, né, para esse enredo fazer ser sentido, né? E digo isso pelo aspecto visual, porque tanto alegoria quanto fantasia, a escola foi muito oscilante, muito falha, né? Houve falhas visíveis, embora eu ache que para o que a Brasil poderia apresentar, foi um conjunto de fantasias muito bom, de certa maneira. Acho que os destaques positivos de desfile da Brasil é o casal do Fabiano Dourado e da Sandra Jesus. Fica aqui um porém, né? No segundo cabine, aí eles estavam se apresentando, a escola foi para frente, a escola ficou parada e não sei até que ponto o jurado pode achar que houve uma dança um tanto quanto travada ou uma dança que teve que ser acelerada por outros motivos, que é a quebra de sintonia ou a quebra de desenhos rítmicos e assim por diante. Mas no demais, acho que ele foi um belo casal, um belo desenvolvimento na pista. Assim como a comissão de frente coreografada
pelo Malcolm Christopher. É isso mesmo. Foi boa, boa comissão de frente. Não gostei da fantasia. Acho que a fantasia pecou um pouco. Acho que não deu para passar a ideia, acho que apresentada. No geral, problemas um pouco ruins, alguns problemas sérios de evolução que a Brasil passou neste desfile e alegorias, né? A alegoria só tinha uma e a única que estava com muitos problemas de descascamento de esculturas, né? Esculturas que não faziam sentido ali dentro da pista. E no meu entendimento, a Brasil estourou 1 minuto. Pelo menos quando eu olhei o relógio, estava 46. O tempo máximo permitido é de 45, né? Então, nesse sentido, no ponto de vista, pelo menos olhando o regulamento, houve aí, portanto, a escola estourou o tempo, né? Então, é isso. Vamos para a segunda escola que se apresentou hoje, que foi Império da Vila. O Império da Vila veio com o enredo Maria Faces da Mulher, um enredo interessante. Eu acho que a Império da Vila é uma escola que vem sempre fazendo bons desfiles, né? E acho que esse ano ficou muito evidente que isso está numa crescente. Porém, a abertura da escola não condiz com o final, né? A abertura da escola é muito bem feita, é muito coesa e tudo mais, mas falta, né, elementos para o final fazer sentido. Então, nesse sentido, acho que o começo é muito opulento e é impecável, né? O começo da escola. Só que eu acho que o desenvolvimento posterior dele deixou a desejar um pouco. O enredo também acho que ele é bastante oscilante. Acho que em alguns momentos a gente consegue entender a ideia das Marias. Em alguns momentos fica uma coisa um tanto quanto pueril, de certa forma de se entender. Mas eu acho que dos três desfiles do acesso, o de hoje, né, do Império da Vila, é o que se desponta como o mais coerente nas ideias assim por diante. O desfile da Império da Vila durou 45 minutos, porque a escola teve alguns problemas de evolução, né? A escola correu em alguns momentos, o canto da escola foi muito bom, e acho que o grande problema da evolução é que a escola foi muito lenta no começo, e eu acho que isso se refletiu no final como um todo. Em termos de alegoria, acho que a primeira alegoria ela é muito superior à segunda, e isso é um grande problema, né? Porque fica muito evidente que uma alegoria teve mais soluções e até mesmo cuidado do que a segunda, né? Isso para o júri pode passar uma sensação de que faltou algo naquele processo como um todo. Em termos de fantasia, fantasias interessantes, baianas muito bem feitas, um bom acabamento, volume, presença visual como um todo. A escola foi bem nesse sentido. O casal, muito bom também. O casal, a Fran e o Jocelino. Mas acho que o ponto positivo do desfile do Império da Vila é, sem sombra de dúvidas, a comissão de frente, coreografada pelo Jocelino Paiva, é isso? Jocelino Paiva. É muito boa, essas meninas, né, com sombrinhas, com esse ar misterioso da máscara, muito bem feito, fantasia belíssima. E o grande destaque, sem sombra de dúvidas, o samba enredo do Império da Vila, e em essencial, a bateria feita ali, né, comandado pelo mestre Charuto. Acho que o ponto musical foi o grande destaque do Império da Vila, que foi um desfile arrebatador neste ano. E quem encerrou o grupo de acesso foi a Bandeirantes do Sabuó, que acho que o desfile foi muito confuso, o enredo é confuso, é perdido, não tem uma profundidade muito grande. É muito difícil fazer um enredo desses, né, na ideia, né, do carnaval da Alice no País das Maravilhas, com 8 alas. É muito complicado, com 8 alas e um carro, você defender este enredo. Acho que nem na medida do possível, a Bandeira Sabuó conseguiu entregar. É aquilo que eu digo. A escola estava no grupo especial, né? Então, o que aconteceu de um ano para o outro, não sabemos, mas ficou uma sensação de que faltou muita coisa, principalmente no aspecto visual, de alegoria, fantasia e enredo, para contar essa ideia da carnavalesca. Entretanto, né, eu acho que se a gente for pegar
do quesito visual, Fantasia foi o melhor quesito da bandeira de Saboó, se a gente for comparar com os demais. O grande destaque da bandeira de Saboó é, sem sombra de dúvidas, o samba enredo, né? O samba enredo foi muito bem feito, acho que ele funcionou na pista, a bandeira de Saboó consegue trazer o público para os seus desfiles, é uma característica da escola. Entretanto, novamente a escola teve grandes problemas de evolução, né? Oscilou, buraco nas alas, houve alguns buracos também entre alas e nas alas, e isso é passível aí, portanto, de problemas aí referentes ao quesito. Fica aqui um adendo negativo, é triste, né? Porque a porta-bandeira, né? O casal André Lima e a Tatiane infelizmente perdeu o adereço da cabeça no começo da pista. Foi fora da área de julgamento, entretanto, se tiver na pasta, né, que foi entregue ao júri, que ela tem um adereço na cabeça, é, o jurado vai estar livre para tirar décimos do casal. Então, nesse sentido, acho que quanto à integridade de fantasia, pode ter problemas aí para o casal do Bandeira de Saboó. E a comissão de frente foi muito boa, comissão de frente do coreografada pelo. Ih, não tem o nome dele aqui não. Não, não tenho. Mas a coreografia da comissão de frente foi muito boa. Acho que o grande problema ali foi a troca de roupa da Alice, que em alguns momentos acontecia bem, em outros momentos não acontecia muito bem. Em alguns momentos ficava uma transformação estranha, né, na pista, mas no geral foi uma bela comissão de frente. E fica aí os desejos, né, para uma boa apuração da bandeira de Sabor, que terminou o desfile em 43 minutos. No grupo especial, a União Imperial fez um desfile apoteótico, né, a escola prometeu e entregou tudo que ela prometia, de certa maneira. A União Imperial veio aí falando por tanto da consagração em Orixá, né, nos seus 50 anos, essa mistura com a questão dos orixás. Eu ainda acho que o enredo é um pouco confuso, eu acho que ficou muito entulhado a ideia dos orixás. Em alguns momentos você conseguia perceber que esses orixás estavam ali dentro de um contexto de desfiles antigos, né, dentro de um contexto de associação com a história da União Imperial. Entretanto, em alguns momentos essa solução era muito bem defendida e em outros momentos não era. Principalmente no último setor, em que parecia que era um enredo, aí sim, parecia com um amontoado de ideias. Então, nesse sentido, eu acho que fica muito perigoso a escola, novamente repito, é muito perigoso a escola levar um enredo deste e não saber defender. Eu acho que nesse sentido, vamos ver como o jurado de enredo vai interpretar essa ideia da União Imperial. No geral, é um enredo bem feito? Ele é bonito esteticamente? Com certeza, porque em termos de fantasia e alegoria, a União Imperial sempre está num patamar de excelência como um todo. Já falando aqui das alegorias, né? Alegorias lindas, bem acabadas, bem iluminadas. Acho que só a segunda alegoria que não me agrada muito, mas não tem que me agradar, né? Tem que agradar o júri. E acho que ela destoa um pouco das demais. Mas o Abre Alas é muito bonito, bem impactante. O último carro muito bem construído, né? Essa ideia da União Imperial, né? Este lombo verde e rosa. Detalhe para a comissão de frente, né? Uma comissão de frente feita ali de EVA. Uma solução simples, né? Mas que deu um efeito interessante. Eu só acho, aí é meu ponto de vista, que ficou um pouco apagado. Eu acho que a coreografia é linda, as meninas muito bem ensaiadas, muito bem coreografadas, movimentos limpos, desenhos bem construídos, uma elegância e uma tranquilidade ao longo de toda a pista. Entretanto, eu acho que a fantasia ficou um pouco apagada, né? Acho que faltou ali um pouco de brilho para essa representação dessas águias, né, que estavam ali na pista. E eu senti um pouco mais, eu senti falta de vigor. Eu acho que um enredo afro necessitaria de um vigor coreográfico, coisa que eu acho que a comissão de frente destoa do desfile. E eu acho que nesse sentido fica uma sensação de assimetria, até mesmo de ideia. Quanto conjunto musical, muito bem feito, o samba deu certo, os apagões, a bateria também, o canto da escola sobressaiu. Mas acho que o grande destaque do desfile da União Imperial é a harmonia, né, principalmente da comunidade, que eu acho que novamente fez uma apresentação impecável aí no Sambódromo. Mas
sem sombra de dúvidas, o casal, né? O Edgar e a Graciela, impecáveis, né? Uma coreografia bonita, uma coreografia limpa, aguerrida, eles ali numa representação de Exus, né? Muito bem feitos, fantasia muito bonita, coreografia muito bonita, ela numa elegância, ele também numa elegância, que é uma característica dos dois. Eu acho que nesse sentido é o grande destaque do Cidadão Imperial, junto com a harmonia, junto com o samba e junto com as fantasias. Fica você não ali que em alguns momentos a evolução parecia que ia desandar, mas no final deu tudo certo e a escola terminou com 54 minutos. Depois da União Imperial veio a Real Mocidade, que em 54 minutos fez aí o seu desfile em homenagem à cidade de Santos, essa arte de rua. Eu acho que o enredo é muito interessante. Eu acho que a ideia da arte urbana se apresenta na pista. Entretanto, eu acho que ficou diluído demais. Ou, no caso, né, as representações escolhidas, em alguns momentos, houveram alguns pontos de falha, né? E eu acho que nesse sentido, o enredo, eu acho que, do meu ponto de vista, ficou um pouco defasado dentro dessa ideia da arte de rua. Porque falar de arte de rua dentro do contexto carnavalesco é difícil. Eu acho que a escola não conseguiu nem falar da arte de rua e nem, de certa forma, explorar essa ideia. Então acho que ficou faltando algo, né? E quando você olha as alegorias da escola, você fica bem evidente isso, né? Porque não se apresenta, de certa forma, essa realidade, né? Então, nesse sentido, acho que é um enredo que é muito bem escrito, mas acho que na parte de execução visual ficou faltando algumas coisas. Começou de frente, eu adorei a começou de frente. A fantasia, a estética da começou de frente fica muito bonita. Faltou, acho que, essa estética do longo de toda a escola. Mas eu gostei desse uso dos jeans, dessa, dessas roupas, né, dessas tiras que elas são assimétricas, elas têm cores diferentes, então cada pessoa ali representando na histórias diferentes. E esse pivô, né, que esse artista de rua que dando vida à arte, né? Então bem interessante. O casal bem dentro do que é para fazer, né? Que é o casal da Real Mocidade. Acho que eles conseguiram fazer a coreografia que é feita para Santos, o clássico, sem muitas ousadias, uma coreografia limpa como um todo. Alegorias, acho que a Real Mocidade ficou faltando alguns pontos, acho que o Abre Alas destoa dos demais, assim como o segundo carro destoa dos outros dois, e acho que o grande carro da escola é o terceiro, que não é muito interessante. Acho que a escola usou excessivamente o uso do plotter, que é um recurso visual, um recurso econômico, e é o que estava para fazer, né? O grande destaque da Real Mocidade é a bateria, né? Junto com o enredo e a comissão de frente. É... E alegoria e fantasia aí, e evolução são os senões aí do desfile da Real Mocidade, ok? Eu digo evolução porque ali entre a terceira e a quarta cabine, a escola deu vários problemas ali com o casal, com o espaçamento de aulas, então por isso que a gente está citando aqui a evolução da Real Mocidade. Depois a gente vai para Vila Matias, que depois a gente vai para Vila Matias, que sem sombra de dúvidas fez o grande desfile do dia, no meu ponto de vista. Eu acho que essa ideia, né, de você falar do rei batuqueiro é uma ideia muito boa, uma solução muito interessante. Acho que o espírito do enredo, né, de falar do pai Felipe, ele se apresenta ao longo de toda a pista. Eu acho que o que poderia ser estereótipo que a sinopse coloca na pista não aconteceu, que é ficar excessivamente na ideia da escravidão, pelo contrário, a escola soube muito bem usar a ideia do quilombo, essa ideia de aquilombamento, e isso ficar estruturado ao longo de todo o desfile. A comissão de frente impactante, né, do Diego Bernardes, uma coreografia linda, com vigor, um belo uso do tripé, né, o tripé fazia sentido, né, ou havia de fato uma interação. Eu acho que o pivô, né, que era Exu, que era o pai Felipe, e esses seres nessas calungas de azul noturno, belíssimos, nessa travessia que acontece
Eu acho que isso fica muito bem evidente, muito bem criativo, muito bem posto, a grande comissão de frente do dia. Acho que, olhando a comissão de frente da Vila Matias da União Imperial, para mim fica muito evidente. A União Imperial tinha uma coreografia bonita, mas faltou impacto. A Vila Matias tinha coreografia bonita e tinha impacto. Acho que é isso que faltou, no meu ponto de vista, na União Imperial. A comissão de frente tem impacto. Porque se você tira a comissão de frente da União Imperial, o desfile é impactante do começo ao fim. Agora, se você pega a comissão de frente da União Imperial e todo o desfile, faltou alguma coisa. Na Vila Matias é o oposto. Tudo já começa impactante. Se a comissão de frente era Vigor, o casal de mestre e porta-bandeira estava ali numa coisa mais simples, mais pro enredo, uma passada apenas ali, que eles estavam ali apresentando no longo da pista, do Lohan e da Tami, né? Eles são bem diferentes, né? Ele é bem alto, né? Ele é um pouco mais baixinha, então eles se complementam ali na altura, no estilo, inclusive, da dança. Em termos visuais, eu gostei mais das alegorias. As alegorias têm um belo conjunto, uma bela iluminação, belas propostas de volumes dentro do enredo. Não gostei, não fui muito feliz com as fantasias. Acho que as fantasias têm ali momentos bons, outros ruins. Acho que em conjunto elas funcionam de forma oscilante. Algumas têm mais destaques do que outras, mas aí é uma percepção própria, minha, né, no caso, né? É, a bateria da Vila Matias, do meu ponto de vista, foi a grande bateria do dia. A bateria que é comandada pelo mestre Cauê. Lindíssima execução. As paradinhas, as convenções, as bossas, tudo bem executado, tudo bem posto, tudo bem ali arquitetado para o desfile acontecer sem grandes problemas. Em termos musicais também o samba aconteceu na pista, a escola cantou, a escola soube desenvolver muito bem. E a harmonia e evolução da escola foi muito bem, foi muito impecável. E é aquilo que eu disse, acho que a Vila Matias no que poderia fazer, fez muito bem, e eu acho que foi além até do que poderia ser feito. Então, nesse sentido, a escola foi, no meu ponto de vista, um grande desfile do dia. Soube interagir com o público, soube interagir consigo mesmo, e nesse aspecto tudo deu certo neste retorno aí da Vila Matias, que acho que foi o desfile mais tranquilo do dia. A escola não correu, terminou em 53 minutos. Outra escola que não correu muito, mas teve ali problemas de evolução, foi a Independência, né? A Independência apresentou algumas falhas, né, oscilações ali no caminhado de desfile. O enredo, do meu ponto de vista, também ficou um pouco confuso. Eu acho que a ideia do grilo ficou um pouco perdida ao longo do desfile. Ele aparece 4 vezes, né, ao longo de toda a passagem. Na comissão de frente, no abre-alas, tem uma ala do grilo, tem um carro com outro grilo lá no final. O outro problema que eu senti é argumento nas fantasias que em alguns momentos se repetiram, principalmente no primeiro setor, né? Eu não sei se era a mesma ideia de lenda, não sei se a lenda se repetia ou se ela se expandia, mas eu acho que o enredo ficou repetitivo. E eu acho que chegar na apoteose da independência dos 50 anos não aconteceu, ou no meu ponto de vista, não se mostrou muito efetivo. Em termos de canto, acho que o canto oscilou um pouco, acho que algumas alas cantavam mais que outras, assim como a questão de evolução, né? Em alguns momentos a escola tinha ali problemas acontecendo. O ponto positivo acho que foi a fantasia, acho que as fantasias conseguiram encontrar uma solução para talvez a falta de orçamento, né? Colocando os animaizinhos na cabeça e durante o corpo elementos, né, que levavam a essas fábulas que aconteciam. As fábulas davam para perceber que existiam fábulas, mas em alguns momentos ficava uma coisa também um pouco difícil de entender. A comissão de frente muito bem coreografada. A comissão de frente é essa feita pelo Everton Andrade, muito bem feita, as meninas. O Grilo, uma simpatia, aquele garotinho. Tudo aconteceu, acho que do esperado ali no desenho coreográfico. A bateria foi segura, o samba foi ok. Eu acho que foi um desfile apenas oscilante. Acho que foram muitos momentos de emoção e de não emoção. E eu acho que nesse dia, né, que você tem uma escola que é postulante ao título, que é a União Imperial, que eu não acho que
eu- com certeza de hoje é o melhor desfile do dia, foi a União Imperial. Eu acho que abaixo da União Imperial vem a Vila Matias. Eu acho que a Vila Matias, no meu gosto pessoal, é mais desfile que a União Imperial. Mas no técnico tem problemas que a União Imperial não tem. Então, a União Imperial foi um grande desfile do dia, em termos técnicos e termos, né, de impacto, mas em termos carnavalescos, a Vila Matias, no meu ponto de vista, foi o grande desfile do dia. Eu acho que vem, né, numa segunda sequência, a Real Mocidade e a Independência tem falhas que o que é a Real Mocidade falha, a Independência não falha. E no que a Independência falha, a Real Mocidade falha. Então, nesse sentido, vai ficar muito ali na apuração o desenvolvimento, né, do Tsiri, né? Então, nesse aspecto, e tem um detalhe na independência. Eu não sei como o jurado vai observar a saia da porta-bandeira, né? O casal, né? O Gabriel e a Andressa. O Gabriel é uma simpatia, né? Ele tem uma alegria, né? Você olha para ele e você fica alegre. E a Andressa também, né? Tem uma leveza, tem um vigor, né? Eles são um casal muito clássico, né? Eles têm uma sintonia muito grande. Só que eu não sei como o júri vai observar a saia dela, né? Eu senti que faltou pena, né? Essas penas artificiais que foram feitas. Eu senti falta de volume na saia, primeiramente. E as penas que existiam, algumas voavam e eu não sei se era para voar. Então, nesse sentido, eu não sei como o júri vai ver a barra da saia, né? Eu, como se eu fosse jurado, né, uma pessoa que fez júri, eu fiz o curso de jurado da USP de casal. Eu, se fosse jurado, penalizaria, porque eu acho que a saia não estava em uniformidade, né, no que poderia acontecer. Mas fica aí, né, a critério do júri. Se o júri for chato, vai talvez pontuar na questão ali da barra da saia, não da dança, porque a dança foi muito boa. Mas aí fica a questão aí da indumentária do casal da Independência na roupa da Andressa. Então, nesse sentido, o primeiro dia é muito interessante. Eu acho que no acesso Império da Vila é o grande estilo do dia. Bandeirantes e Brasil fica ali, uma no erro da outra, vendo qual vai ter mais problemas dentro da apuração, mas eu não acho que nem a Bandeirantes nem a Brasil consigam subir. Eu acho que o Império da Vila, esse sim, consegue dialogar, né, brigar hoje com Imperatriz, Dragões, Zona Noroeste e Sangue Jovem. Já no especial, acho que a União Imperial desponta como a grande favorita, mas eu sinto que ela não é a grande favorita. Eu acho que ela entrou favorita, ela saiu favorita, mas vai ter que esperar aí as outras quatro escolas desfilar, em especial esse trio de ferro que vai ter aí no segundo dia. A Vila Matias é o grande desfile do dia, um grande desfile dessa primeira noite, e acho que a Real Mocidade e a Independência fica ali dialogando entre si. Durante a tarde a gente vai ter as fotos, vai ter outros conteúdos aqui do Carnaval Cientista e amanhã o segundo episódio do Café Comédia, que a gente vai falar aí, portanto, de cílios de hoje, né? Imperatriz Alvinegra, Dragões do Castelo, Unidos da Zona Noroeste, Sangue Jovem, Padre Paulo, Amazonense, X9 e Unidos dos Morros. Hoje é um dia que promete, né? Principalmente depois ali da Zona Noroeste vai ter, são escolas que poderiam facilmente estar num grupo especial, né? Então fica aí votos de bom desfile para as outras 8 escolas de hoje. E esse foi o nosso episódio do Café Comédia. Voltamos amanhã. E é isso, gente. Não esqueçam de seguir o Sambistas de Depressão, de curtir o podcast Sampação para você ter informações aí do que está acontecendo. É isso, até mais. Tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau.